ano passado e foi tão bom para um culto tão precioso, tão bonito. Amém, irmãos? Irmãos, também lembrando aos irmãos, como o presbítero Márcio já falou, na nossa semana de Páscoa, né, que inicia hoje. Amém? Não esqueçam, irmãos, têm os postais de Páscoa para vocês levarem, entregarem às pessoas amigas, etc. E eu incentivo você desde já. Hoje iremos falar sobre batismo, não iremos falar ainda de Páscoa, falaremos na sexta-feira. Mas lembrando aos irmãos que todas as tradições de Páscoa que você puder fazer e que apontem para a morte e a ressurreição do Senhor e que esteja ao seu alcance, irmão, faça. Amém? Nós precisamos de resgatar, como povo de Deus, a celebração da Páscoa. Afinal, é o feriado mais importante para nós. Claro que a Páscoa, lembram aos irmãos, é a ceia do Senhor, amém? A celebração oficial da Páscoa para o cristão é a ceia do Senhor, é quando nós participamos desse meio tão precioso da graça, do qual devemos participar, iremos participar assim, nos permitindo o Senhor, próximo dia do Senhor, próximo domingo da manhã da ressurreição. Mas todas as tradições, irmãos, que tenham a ver com a Páscoa, que você possa celebrar, você deve resgatá-las. Elas são nossas. Os católicos tomaram algumas, distorceram algumas, nós devemos resgatá-las para nós. Aquelas que apontam para Cristo Jesus e que falam da ressurreição do Senhor e falam da morte. O mundo tem destornado e distorcido a Páscoa e transformou-a num coelho que põe ovos. Né? Num coelho ao lado dos ovos. Que eu ainda não entendi até hoje de onde é que tiraram essa ideia. E misturaram, e agora é a celebração da primavera, né? Não é nada de celebração da primavera coisa nenhuma, meus irmãos e irmãs. Quando nós éramos crianças, a gente ia às férias da Páscoa, não tinha Spring Break. Lembra? Não é isso? Agora tem Spring Break. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a resgatarmos. Aproveite esta semana, irmãos, use o seu social media, use a sua casa, ponha uma decoração que tenha a ver com a Páscoa. Amados irmãos, desde que você aponte para Cristo Jesus e lembre, tá? E precisamos, irmãos, de tirar da mão dos católicos a Páscoa e trazê-la para onde ela pertence, ao povo de Deus. Amém? É o nosso feriado. Não estou tão incomodado assim com o Natal, embora amamos o Natal, gostamos do Natal, queremos celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, mas a Páscoa, amados, é a razão pela qual existe Natal. É a razão pela qual existe vida eterna. É porque Cristo veio. Afinal, o próprio nome cristianismo, que é Cristo vindo a nós, porque nós não podíamos ir a Ele, é a Páscoa. Então vamos celebrar a Páscoa com grande alegria. E este ano será mais especial ainda, não é? Culto de batismos, aniversário da igreja, almoço, tá? Vamos prestar um culto de adoração ao Senhor muito bonito, amém? O tempo vai estar bom, amém, irmã Sônia? E vamos fazer um culto muito bonito, celebrar a Deus com muita alegria. Como o presbítero Márcio disse, e está certo, o que você puder fazer durante a semana, ajudar para que nós possamos no domingo vir com muita alegria para a casa do Senhor, prestar um culto muito bonito ao nosso Deus, amém? Que Ele é digno de toda a honra, glória e louvor, amém? Então aqui no campus em Mount Clare, vai ser uma manhã de Páscoa linda, vai lembrar aquela Páscoa que nós já tivemos aqui primeiro, não é? Amém, irmãos, lembram? Amém? Tão bonito, não foi? Não, esta vai ser a melhor de todas, claro, mas vai lembrar aquela primeira. Mas é a melhor de todas, sim. Cada ano que passa é a melhor de todas, amém? Amém, exatamente. Cada dia estamos mais perto da volta de Jesus, amém? Nos alegramos cada vez mais. Esta manhã, meus amados irmãos, batismo é uma nova vida com Cristo. Por favor, abra a palavra do Senhor em Mateus 28, versículos 16 a 20. E eu estou aqui um pouquinho à rasca, fiquei agora meio afónico. Então, vamos ter que... Os irmãos estão a ouvir bem, não estão? Estão-se a ouvir bem? Amém? Porque eu acho que eu não estou a ouvir direito. É. Mateus 28, versículos 16 a 20, se você puder, fique de pé. Vamos ler a palavra do Senhor, o texto que nós normalmente chamamos de grande comissão e que tem a ver com o batismo. E hoje falaremos sobre batismos porque próximo domingo nós iremos realizar batismos, assim nos permitindo o Senhor para a glória do nome dele, e é importante que nós possamos entender corretamente o que é o batismo. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 28, versículos 16, a começar no 16 até ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão
e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Oremos, Pai amado, que a misericórdia e a graça do Senhor sejam sobre as nossas vidas nesta hora. E que a palavra do Senhor seja explanada com clareza, conforme está escrita, para a glória do nome do Senhor. Prepara nossos corações para o próximo dia do Senhor, para o dia dos batismos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados, amém? Como já disse, próximo dia do Senhor nós teremos batismos. Então é importante nós pensarmos a importância do batismo como parte da grande comissão, mas ainda mais importante é percebermos e pensarmos como é que o batismo representa uma nova vida em Cristo. Às vezes nós ficamos tão entusiasmados com os batismos e pensamos em alguém que obviamente se arrepende dos seus pecados, reconhece Jesus como Salvador, vai fazer parte do corpo, oficialmente do corpo de Cristo, da igreja local, mas também precisamos de pensar e refletir como é que isso é o sinal de que há uma nova vida, há algo novo, o novo nascimento, o nascer de novo, tal e qual Jesus disse a Nicodemos. Ser nascido de novo. É importante nós refletirmos e pensarmos sobre isso. Mas ainda no texto da Grande Comissão e com a Bíblia aberta, irmão, olha o texto, Jesus após a ressurreição do Senhor e até ao momento de Jesus voltar, e ele reuniu os seus discípulos, marcou um local, reuniu os seus discípulos, os 11 foram para lá, 11 só, Judas não estava mais entre eles. Depois de trair, Jesus tinha-se suicidado, então ele não estava mais, não era mais parte, ainda que do tempo que ele foi parte não era verdadeiramente parte, a própria Escritura o afirma, era o filho da perdição. Então nós temos 11 agora, eles chegam, vão para o monte que o Senhor lhes indicou, e muito importante o versículo 17, quando diz assim: quando o viram, o adoraram. Amém? Acrescentou o texto, mas alguns duvidaram. Claro que a gente fica logo em mente Tomé, que duvidou, mas nota que não foi só Tomé que duvidou, o momento era de incerteza, era de dificuldade. Nós vemos aqui um grupo de homens ainda um pouco trêmulos com algumas coisas e tentando assimilar tudo o que estava a acontecer. Vemos que depois da descida do Espírito Santo não encontramos mais essa dificuldade neles. Vemos eles valentes e valorosos, pregando e anunciando o reino dos céus. Mas naquele momento Jesus reúne os 11 e ainda antes de subir ao céu, e ele subiu neste mesmo episódio, diante deles eles puderam ver ele subir, e os dois homens que desceram e que falaram com eles, os dois anjos, e naquele momento eles adoraram o Senhor. Eu gosto muito dessa expressão, eles viram, adoraram. Quando nós vimos Deus, quando nós percebemos Deus na nossa vida, pelos olhos da fé, a gente se quebranta, a gente se desfaz de nós próprios, para adorarmos a Deus, e esse deve ser o sentimento que nós devemos trazer todos os dias do Senhor à casa do Senhor no domingo pela manhã, quando vimos. Vimos para adorar, para prestar um culto de adoração a Deus. Adorar com as nossas vidas, nos nossos dia-a-dia, mas quando reunimos na casa do Senhor, que Deus possa nos fazer ver isto. Diante da sua palavra, nós respondermos com adoração. Nós adorarmos a Deus. Não é só o momento de cantar. Não é? Agora vamos adorar, cantamos. Agora vamos pregar. Não. A nossa vida, o nosso culto, o nosso serviço a Deus, quando nos reunimos, é um ato de adoração. Eles viram, adoraram. Jesus então aproximou-se deles e diz-lhes: foi-me dada toda a autoridade nos céus e da terra. Jesus se identifica e fala da sua autoridade como Senhor, como soberano, como Altíssimo, como Deus sobre os céus e a terra. Tudo lhe pertence, tudo é dele. Dele é Senhor sobre todas as coisas. E como já temos falado aqui várias vezes, até é fácil a gente achar que Ele é o Salvador. Difícil é a gente receber como Senhor. Ele é Senhor, não é no sentido que Senhor não é quando você chama alguém Senhor. Senhor fulano, Senhor cicrano. Não, é Senhor no sentido do dono, do proprietário.
daquele a quem pertence todas as coisas, é o dono, ele é o nosso dono, ele é o nosso Senhor, ele é o dono dos céus e da terra. Quando você caminha, você caminha na rua, você caminha na propriedade de Deus. Você acorda na propriedade de Deus. Você é a propriedade de Deus. Você pertence a Deus, ele é o Senhor, ele é o dono. É no relacionamento, claramente, de Senhor e escravo. Aquele que é o dono de todas as coisas. Ele é o nosso dono, nós somos os seus servos. A palavra servo, que a gente não gosta de usar a palavra escravo, é essa mesmo. Significa os meus direitos, as minhas opiniões, elas não são minhas, elas não me pertencem, eu não tenho, porque eu sou servo do Senhor. Ele disse, toda a autoridade, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, ele tem todo o domínio. E ele dá uma ordem, ele não dá uma sugestão. Muita gente entende a grande comissão como uma sugestão. Jesus disse, ide lá e pregai. Então quando der tempo eu vou. Então eu vou, se eu quero, eu vou, se eu sentir. Eu preciso ter uma chamada. Né? E a gente pensa assim naqueles missionários, né? Tem uma chamada missionária. Vou lá pregar. Não. Ele disse a eles, vão e façam discípulos de todas as nações. No outro texto, a palavra do Senhor diz, inclusive, começando em Samaria, e na Judeia, e até pela Galileia e até aos confins da terra. Todos são chamados a pregar o Evangelho, todos são chamados a anunciar, e ele ordenou que vão e façam. Vá e faça discípulos. Jesus ordenou que nós como igreja, temos de sair e fazer discípulos, falar de Jesus, fazer discípulos. Ensinar-lhes, obedecer a tudo o que o Senhor ordenou. Nós somos enviados, fomos chamados para irmos, anunciarmos o Evangelho, fazer discípulos e ensinar, discipular, para que possamos tudo o que o Senhor ordenou, todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, não pick and choose, não tirar daqui e escolher acolá, toda a palavra de Deus. E ele promete que estaria com os seus discípulos, estaria com eles até ao fim dos tempos, até aos últimos dias. O Senhor seria com a sua igreja, o Senhor seria com aqueles que haveriam de salvar, o Senhor seria com aqueles que haveriam de ir e anunciar a palavra de Deus. Não sei se os irmãos notaram, propositadamente eu saltei uma parte no texto, notaram? Se você não notou, você não é tão briano assim. Eu saltei uma parte no texto de propósito. No meio, no versículo 19, eu saltei a última parte, que diz assim, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por que é que eu saltei essa parte? Porque vamos falar sobre batismo. Hoje estamos a falar sobre batismo hoje. No conjunto da grande comissão, na ordem de ir e fazer discípulos, também na promessa de que o Senhor seria com a sua igreja, nós encontramos no meio de tudo isso que está a acontecer naquele momento, naquele lugar onde Jesus marcou com os seus discípulos, onde ele haveria de ascender aos céus, já depois de ter dado a sua vida por nós e ter ressuscitado ao terceiro dia. Naquele momento, ele ensina e ele ordena que os seus discípulos vão e façam discípulos e diz-lhes, e batizai. Batismo é mandamento, é competência da igreja batizar, é nossa responsabilidade indicar e levar pessoas às águas do batismo. Quem deve ser batizado? Aquele que creu, aquele que recebeu a mensagem, mas quem é que recebe a mensagem? Aquele a quem a igreja anuncia. Dou graças a Deus pelo próximo dia do Senhor, que nós iremos realizar batismos. Dou graças a Deus porque temos tido classe de novos convertidos ou de aulas para batismo e membresia na nossa igreja. E é para nós uma alegria, porque podemos cumprir o mandato do Senhor da grande comissão. Próximo dia do Senhor nós veremos realizado não só a primeira parte de ir e fazer discípulos de todas as nações, vamos ver a de ser batizados, mas depois no versículo 20 diz, ensinando a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Então a nossa responsabilidade como igreja não termina no próximo domingo, quando os nossos irmãos vão ser batizados. Não terminou ainda.
Não fica ali, não chegamos ao fim. Às vezes nós confundimos isso. Nós pegamos e dizemos, ok, agora já está. Já batizou, agora é com ele. Lamentavelmente, nós vivemos numa sociedade que tende a fugir das responsabilidades. Os pais acham que quando mandam os filhos para o college, acabou a responsabilidade deles. Outros acham que quando os filhos casam, acabou a responsabilidade deles. Isso é um erro, irmãos. Isso é um erro. A nossa responsabilidade não termina como pais. Ela muda. Ela muda. A partir do momento que o seu filho é capaz de tomar banho sozinho, você terminou a responsabilidade de lhe mudar a fralda, não? Mas você continua a ter que alimentar, correto? Você continua a ter a obrigação. Quando o seu filho casa, você continua a ter a obrigação de ser um exemplo, por exemplo, no seu casamento, para que o seu filho possa seguir um exemplo. Na educação, na forma de agir. Não termina nunca. Paternidade não termina nunca. Você não se aposenta de ser pai e mãe. Você tem a sua responsabilidade, ela muda. Ela não é a mesma coisa, você não passa a dar ordens diretas, você não passa a ver, mas você é uma influência. Ela, aliás, aumenta. Quando tem netos, aumentou, correto? Alguns irmãos gostariam que eu me calasse, então uma pessoa olhar para mim assim, com ar sério, fazer um sinal, como, cala-te, pastor. Mas estou a brincar de quando vai essa palavra. Mas é a realidade, não é a realidade, é a realidade. Meus amados irmãos, quando nós trazemos alguém para vir à casa do Senhor, nós trazemos é uma ordem, é um mandamento, é uma alegria, mas é uma responsabilidade que nós trazemos. Quando a igreja reúne, e domingo passado votamos e aceitamos que os irmãos sejam batizados, nós assumimos diante de Deus e diante deles e uns perante os outros que vamos cuidar destes irmãos. Inclusive eu fiz os irmãos declararem isso e vocês concordaram. Ninguém se opôs. Nós, diante de Deus, estamos nos responsabilizando que já ensinamos, pregamos, eles mostraram arrependimento, agora eles vão obedecer ao batismo, a igreja vai batizar, a igreja está obedecendo juntamente, por isso é que o batismo não pode acontecer num local qualquer, num sítio qualquer onde ninguém viu. Ela acontece com meio dos irmãos, nós todos iremos descer lá embaixo para batizar. Literalmente nós vamos descer às águas do batismo, não é? É por isso que a gente nem podia batizar por expressão, porque a gente literalmente, fisicamente vai descer lá abaixo, não é? Descer lá abaixo. Eu repito sempre isto, não é, irmãos? Eu não sei como é que eu faço este português. Nós vamos descer ao basement, que é onde está o batistério, na arrecadação, e nós vamos... Ficou mal a arrecadação, mas é isso. Mas é verdade. E vamos batizar os irmãos, né? Descer às águas do batismo. Né? Se a gente fizesse por expressão, não dava certo. Né? Descer para aspergir, não dá certo. Né? Então a gente vai descer e vai batizar os irmãos. Quem vai batizar os irmãos? O pastor vai ficar molhado para batizar os irmãos. Mas a igreja está participando. A igreja. E a igreja vai ensinar a obedecer a tudo o que foi ordenado. Vai cuidar, vai nutrir. E o Senhor, o dono de todas as coisas, o que deu a ordem da grande comissão, será conosco até ao final dos tempos. Esta é a responsabilidade da igreja. Esta é a nossa função. A primeira parte da mensagem é sobre a nossa parte na grande comissão, a nossa parte no batismo, a nossa parte no cuidado, esperando que já a seguir outros se juntarão para o mesmo ato. Percebemos então que o batismo é mandamento e faz parte da grande comissão. É consequência de se crer. A gente não é batizado para crer, a gente batiza porque crê, a gente foi batizado porque creu, certo? Mas qual é o significado prático para a vida do salvo? O que é que isso significa? Ou o que é que isso significou para si quando você foi batizado? Ou o que é que significa para os que vão ser batizados agora? Ou para os que serão batizados no futuro? O que é que isso significa realmente? A parte da igreja é pregar, é anunciar, é cuidar, é nutrir, é batizar, é continuar a ensinar.
todo o conselho de Deus, por isso é que a pregação não é só responsabilidade do pastor e do presbítero, é responsabilidade da igreja, porque a igreja vai ver se a pregação está a ser corretamente ensinada, se a palavra de Deus é verdadeiramente ensinada. Mas o que é que significa para a vida do salvo? Abra a palavra do Senhor comigo, por favor, em Romanos 6, versículos 1 a 4, o texto que o nosso presbítero leu, e nós vamos ler o texto novamente. Amém? Romanos 6, 1 a 4. Claro que alguns estão a pensar, claro que ele tinha que ir a Romanos. De cor. Não. Que diremos nós? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar a viver nele? Vamos parar aqui. E já seguimos. Fica com a Bíblia aberta em Romanos. Paulo pergunta assim: que diremos então? É interessante, na carta aos Romanos, nós como temos vindo a estudar, notamos isso várias vezes, que ele faz perguntas pelo meio. E então, e agora? Que diremos então? Vamos continuar a pecar para que a graça abunde? Onde o pecado abundou, superabundou a graça, não é? Então vamos pecar aí para que haja mais graça? Quanto mais pecar, mais graça tem? E Paulo diz, de maneira nenhuma não dá. Não é possível. Aquele que é salvo, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que experimentou a graça, ele não sente vontade de pecar, ele não sente prazer no pecado. Ele peca por acidente. Ele não consegue viver no pecado. Ele sabe que os seus pecados estão perdoados. É muito importante, meus amados irmãos, nós entendermos que a razão pela qual, eu já falei isto várias vezes, irmãos, eu preciso repetir e irei repetir continuamente, sempre que eu tiver oportunidade. A razão pela qual o crente não peca não é porque ele tem medo de perder a salvação. É por isso, irmãos, que a doutrina da perseverança final dos santos é tão importante. O crente, a razão pela qual ele não peca, não é porque ele está com medo de perder a salvação. Porque se for isso, é obras. Amados irmãos, tudo que o aproxima das obras é religião de obras. Nós temos a religião da fé. Falamos isto semana passada ou há 2 semanas, amém? Fé. Crer. Porque você crê, você está convicto da santidade de Deus, você está convicto no seu coração que pecado não é para si. Não tem nada a ver com perder a salvação. É importante entendermos a doutrina da perseverança final dos santos para que nós possamos ter certeza e segurança da nossa fé ao ponto de não desejar pecar. Sabe aquela expressão que às vezes você já fez isso e que você pede a Deus para mudar, não é? Mas que às vezes sai. Uma pessoa faz uma coisa qualquer e você diz assim, aí o que te vale a ti é que eu sou crente. Se eu não fosse crente. Mas, amados irmãos, isso é pecado, gente. Você arrependa-se disso, irmãos. Isso às vezes vem à nossa cabeça, isso é pecado. Aí se eu não fosse crente, ele ia ver. Hã? Você vai na estrada, ou fulano corta a estrada, você vai dirigir o seu carro, fulano corta, você ia buzinar, sou crente. Tem gente que até arranja palavras a substituir, não é? Onde dizia um palavrão antes, agora diz sangue de Jesus tem poder. Irmãos, eu quando ouço uma blasfémia dessas, que não tem outro nome, que é invocar o santo nome de Deus em vão, que é usar Deus na sua ira, é pecado, meus amados irmãos. É pecado literalmente contável nos 10 mandamentos. Não invocarás o santo nome de Deus em vão. Além disso, o sangue de Jesus tem poder para salvar. Tá? Você precisa do fruto do Espírito. Se está com essa atitude, você precisa do fruto do Espírito, não é? Estou pensando na cara dos irmãos quando eu disse para o que tu vale é que eu sou crente. Talvez os irmãos aí manifestar-se. Mas é isso, não é? Não é essa a razão que você não peca. Não é essa a razão que você deseja viver em santidade. Você sabe que a graça é suficiente para perdoar o seu pecado, mas você não quer ofender a Deus porque você ama a Deus. É completamente diferente. Não é pelas obras, não é para se desviar de uma situação que vai ser perdoada. Não é essa a questão. A questão é que você não quer fazer aquilo, você não quer ofender a Deus, você ama a Deus. Quando você peca, você sente um terrível amargura. Quando o crente peca, ele sente uma amargura no seu coração, não é porque ele acha que vai para o inferno, é porque ele ofendeu a Deus.
O ímpio tem medo de ir para o inferno, o salvo não. O salvo, quando peca, o problema dele não é ir para o inferno, o problema dele é que ele ofendeu a santidade preciosa daquele que morreu em seu lugar. É muito pior, é muito maior. É por isso que o pecado do crente é muito pior que o pecado do ímpio, muito pior. Porque ele sabe, ele foi salvo, ele foi redimido, ele tem consciência. O Espírito Santo nele habita. Então o crente não peca, não é por causa disso. Por isso é que Paulo diz: de maneira nenhuma, não podemos. Não dá. Não dá para pecar. Como é que eu vou ofender aquele que morreu em meu lugar? Como é que eu vou ofender o santo que me criou? Que me poupou da ira que eu merecia? Como é que eu posso? De maneira nenhuma. E depois ele acrescenta assim: nós, os que morremos para o pecado, nós, os salvos, irmãos, nós já morremos para o pecado. Como poderemos continuar vivendo nele? A gente tem pavor do pecado, de uma vida de pecado, não como condenação final, como ofensa contra Deus. Como é que você poderia viver em pecado? Você já morreu para o pecado, você está morto para isso. Antes você estava morto em pecado. Right? Certo, irmãos? Você estava morto em pecado, hoje você está morto para o pecado. Morto para o pecado. O pecado não mais tem domínio sobre si. Isso não tem nada a ver com o pecado mais. Perdão. Ou vocês não sabem. Olha o texto, irmãos, comigo, versículo 3 agora. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos o quê? Olha o texto, o que é que diz? Todos nós que fomos batizados. Amém? Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, embora nós possamos entender do texto, que não está literalmente falando do batismo nas águas, mas entendemos o batismo nas águas como a confirmação de que você foi batizado em Cristo, você foi batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo desceu, quando ele desceu sobre a igreja, toda a igreja recebeu os batismos no Espírito Santo, a igreja é batizada no Espírito, o Espírito Santo habita em nós, isso é que é o batismo no Espírito, não tem nada a ver com falar em línguas, não estamos a falar de dons, Paulo não está a falar de dons aqui, estamos a falar em ser cheios do Espírito e ter o Espírito Santo em nós. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Cristo morreu para nos limpar de nossos pecados, para nos livrar da condenação do nosso pecado. Nós fomos batizados em sua morte. Domingo que vem, os irmãos que vão descer às águas, eles vão se representar e mostrar que foram já mortos para o pecado, batizados em Cristo. Não vai acontecer nada disso no domingo. No domingo vai acontecer, próximo dia do Senhor, vai acontecer a representação disso. Já aconteceu antes. Já ouvimos aqui no domingo passado. E os irmãos aprovaram. Amém? Eles já testemunharam. Já aconteceu. Agora vão fazê-lo fisicamente, demonstrando o que já aconteceu neles. Daqueles foram mortos para o pecado, daqueles estão sepultados para o pecado. E agora, tão bonito, versículo 4 agora. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Amém? O batismo, fomos sepultados com ele na morte, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, sepultados na morte. Perdão, irmãos, está difícil. Sepultados na morte com ele, por meio do batismo, assim como Cristo foi ressuscitado, ele ressurgiu dentre os mortos, e olha a beleza que vamos fazer precisamente no dia da ressurreição, na manhã da ressurreição, mediante a glória do Pai. Percebem, meus amados irmãos, quantas vezes eu digo aqui que não existe, nem faz sentido falar de Páscoa, falar da morte do Senhor, se nós não falarmos da glória da cruz. Pregar o evangelho sem glória da cruz é um evangelho de homens, é um evangelho com o homem no centro.
Olha o texto: ressuscitados dos mortos mediante a glória do Pai. Também nós vivamos uma vida nova. Noutra tradução diz uma novidade de vida, não é? Alguns irmãos aí encontram aí novidade de vida? Uma vida nova. Aquele que está morto para o pecado, ele tem que estar vivo para outra coisa. Estou certo? Você estava morto em delitos e pecados, você vivia para o pecado, você vivia para Satanás, você vivia em sua carnalidade, tudo que você fazia era errado, era detestável por Deus, todas as suas boas obras eram de nada, serviam de nada. Você precisou morrer para o pecado e agora, por Cristo ressuscitou dentre os mortos, você agora vive uma vida nova. Que vida nova é essa? Que é essa vida nova? Uma vida conforme Deus desenhou para que você viva para a glória dele. Uma vida em santidade, uma vida em comunhão com os irmãos, uma vida na leitura da palavra do Senhor, no aprendizado da palavra do Senhor, em oração, em adoração, uma vida que revela a glória de Deus, que revela um verdadeiro servo do Senhor. Uma vida que causa diferença onde está. Uma luz que brilha nas trevas. Como uma cidade edificada sobre o monte. Lembra, irmãos, umas semanas atrás falámos sobre isso. Como uma cidade edificada sobre o monte que todos verão e percebem que há uma diferença. Uma vida nova. As coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. Jesus disse a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. E Nicodemos diz: como posso eu, eterno, ver minha mãe nascer? E Jesus então diz que é pela palavra, que é nascer da água e do Espírito. Esta vida nova. Meus amados irmãos, a água, porquê que tem testemunho para batismo? Porque nós queremos ouvir e ver se a pessoa tem consciência. E tem arrependimento. Porque é que tem o acompanhamento dos presbíteros da igreja até que alguém seja apresentado para ser batizado? Porque é que tem aula de batismo? E alguns até contestam isso, né? Porque na igreja do primeiro século parece que no início não tinha. Não tinha aula de batismo, não tinha. Por isso que alguns hoje fazem, né? Seguem fazendo o batismo, culto de batistério aberto, né? Na hora prega o evangelho, a pessoa arrepende, diz que arrependeu, vai à frente, é batizada. Não podemos realmente dizer que está errado. Mas fica difícil para a igreja receber um membro assim, porque não conhece, não sabe quem é, não sabe se há arrependimento, não há prova. Pessoalmente, irmãos, o que fazemos aqui, somos mais cuidadosos. Queremos conhecer a pessoa, queremos ouvir, não podemos eliminar o facto de que a conversão acontece no coração da pessoa pela ação do Espírito Santo e que somos nós para retrairmos isso ou dizermos que não é. Mas precisamos de ver algum fruto, precisamos de entender, porque agora é uma nova vida, tem que ser uma nova vida. As coisas velhas passaram, não é mais a mesma pessoa, é agora vive para Cristo, tem uma razão de viver, tem uma razão para levantar de manhã, que vai para cima, que é acima dele próprio. A razão que você acorda de manhã, não só no dia do Senhor, todos os dias, não tem a ver consigo. A razão que você vai para o trabalho todos os dias não tem a ver consigo. Tem a ver com o facto que você é um servo de Deus. Tem o facto de ver que você adora a Deus, que você tem uma razão superior. É por isso que faça sol, faça chuva. Aconteça o que acontecer. Nós servimos um Deus que é maior do que o sol e a chuva, de qualquer outra coisa. Nós vivemos para a glória dele. Nós nos alegramos e regozijamos no Senhor. Porque assim como ele, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, um dia nós ressuscitaremos com ele, estaremos com ele para todo sempre, mas enquanto isso, nós vivemos para a glória dele. Preciso colocar neste momento e com respeito aos nossos irmãos que batizam de forma diferente, e repare que eu disse os nossos irmãos que batizam, não os outros que não são nossos irmãos, os nossos irmãos que batizam de forma diferente, mas por causa deste texto, eu gosto muito do batismo por imersão, por causa deste texto. Porque quando você pensa no batismo por imersão, e não que necessariamente tenha que ser feito desta maneira, a Bíblia não diz exatamente isso, mas eu gosto da ideia de quando a pessoa cai na água, é levada à água, é como se ela estivesse sendo sepultada com Cristo. E na hora que ela levanta da água,
ela está ressuscitando com Cristo. Não que necessariamente, e outra vez, meus irmãos e irmãs, isso não acontece na água do batismo, isso já aconteceu antes, mas a água do batismo tem essa simbologia, essa representação quando batizamos por imersão. Porque estamos tornando, a pessoa está declarando que ela está que morreu para o mundo e ressurgiu para Cristo. É uma nova vida. Há uma transformação. Celebramos o facto de que o pecado foi sepultado e que a pessoa ressurgiu. Não quero colocar demasiado simbolismo nisso, porque tem gente que acha que tem que ser batizado até no rio, né? Os irmãos já ouviram isso? Tem gente que acha que tem que ser batizado no rio, que é para a corrente levar os pecados. Agora, para quem acreditar assim, eu aconselho a não ir à praia, porque tem muito pecado lá, que veio pelos rios abaixo, e aí encontrou o pecado todo no mar. É por isso que o crente, se calhar, não devia ir à praia. Irmãos, a gente ouve cada bobagem no Evangelho, irmãos, que eu não sei onde as pessoas tiram estas coisas. É por isso que eu não quero fazer demasiado simbolismo na questão aí do batismo. Eu expressei a nossa posição, a nossa opinião. Não faz disso o único meio de batismo, mas quanto a mim, é muito claro este texto, amém? Sepultou e ressuscitou para ser uma nova vida. Amados irmãos, eu não espero, ficaria muito triste se eu percebesse que algum dos 4 que vão ser batizados no domingo, 3 que vão ser batizados no domingo, 4 é só a apresentação de membro, viesse a acontecer isto que eu falei aqui no domingo que vem. Ficaria triste, muito triste. Mas ainda assim me alegraria no Senhor de que a salvação vem do Senhor e é para a glória do Senhor. Mas me alegro muito mais ao saber que estas 3 pessoas oraram, a igreja orou, você orou, nós oramos, os presbíteros, nós sentámos com estas pessoas e percebemos que eles morreram para o pecado. E alguns tiveram dificuldade em morrer. Passaram por momentos, Deus operou coisas que os levou a perceber que tinham morrido para o pecado e que tinham ressuscitado para uma nova vida. Meus irmãos e irmãos, domingo que vem é um dia de grande alegria para a nossa igreja. É um dia de grande gozo, de grande satisfação. Não para a glória nossa. Nenhum de nós pode pegar no texto da grande comissão e dizer assim, pois é, olha, a gente cumpriu, a gente fez, a gente acabou. Não, porque até não foi nem você que fez, foi o Espírito Santo. Não foi nenhum de nós que fez. Se você sentou com algum deles e falou sobre o batismo e até levou a convencer, perceba que foi Deus que agiu, não foi você. Porque se foi você, a gente vai batizar em seu nome. Tem aqui alguém que convenceu algum dos 3 a ser batizado? Levanta a mão que é para domingo batizar no seu nome. Ninguém se mexeu. Alguns irmãos estão até com medo de pestanejar. Amém. Temor de Deus. Amém. Quem fez foi o Espírito Santo, quem faz é o Senhor e a glória para Ele. Por isso é que nós vamos batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que é Deus seja a glória só. Mas na verdade nos alegramos quando nós ouvimos os testemunhos deles, semana passada. E claro que os irmãos já perceberam porque é que esta pregação não podia ser a semana passada, não é? Podia ser, mas foi melhor falar de membresia. Esta semana falarmos sobre batismo. Agora, meus irmãos e irmãos, é um momento também de responsabilidade para a igreja. Domingo que vem. Cuidar, nutrir. Mas nos alegrarmos muito no Senhor. Quando almas confessam. Batismo não é um mero símbolo. Muito menos um ritual. Não podia ser, irmãos. Não é um símbolo e um ritual. Não reduza as coisas. Assim como a ceia do Senhor não é a árvore natal. No Natal. Não. São meios da graça. São um mandamento do Senhor que temos que cumprir. Que gostamos de cumprir, queremos cumprir. Não é um mero símbolo, não é um ritual. Batismo é um ato de obediência. Seguido ao ato de pela ação sobrenatural do Espírito Santo de se crer na pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Eu vou repetir. Batismo não é um mero símbolo, muito menos um ritual. Batismo é um ato de obediência seguido ao ato de pela ação sobrenatural do Espírito de se crer na pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Batismo é a declaração do salvo de que se encontra morto para o pecado e que renasceu para uma nova vida completamente dedicada
à glória de Deus. Vou ler a segunda parte outra vez. Batismo é a declaração do salvo de que se encontra morto para o pecado e que renasceu para uma nova vida completamente dedicada à glória de Deus. Acho que a gente vai usar esta definição mais vezes, amém? Acho que representa bem o que o Senhor nos concedeu e concede. Amados irmãos, e não antes de terminar com a bênção apostólica, eu peço a si que esta semana, sabe que é uma semana tão especial, dedique um tempo a orar por cada um deles. Cada um dos que vão ser batizados e pela nossa irmã que se já oficializar domingo como membro da igreja. Meus amados irmãos, ore por esses irmãos e ore para que o Senhor coloque tanto amor de Deus em seu coração que eles possam perceber que você ama. Ore para que o Senhor possa trabalhar em seu coração, para que você nutra essas almas, para que você cuide dessas almas, para que nós como igreja possamos alcançar outros. Lembra, meus amados irmãos, que o mundo reconhecerá que o Pai enviou o Filho pela forma como nós nos amamos uns aos outros. Se é mais difícil pregar esta mensagem em inglês porque eles vão estar aqui, não é? Até foi fácil agora, não foi? Em inglês vai ser um pouquinho mais difícil. Mas o Senhor, a Ele seja dada a glória para sempre. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Amado Senhor, Salvador nosso, que a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor sejam sobre as nossas vidas. Nesta manhã, Senhor, te pedimos pelos nossos irmãos que vão ser batizados e pela nossa irmã que vai ser apresentada como membro. Que a misericórdia e a graça do Senhor desça sobre a vida deles e sobre nós a responsabilidade por estas almas. Ao Senhor seja a glória hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Podemos ficar sentados.